E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área, com vocês pela Rádio Difusor, YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Lembrando que esse programa vai pela Rádio Difusora de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, com reprise às 2 da manhã. E no YouTube, Spotify, você pode ver a hora que você quiser, lavando uma louça, dirigindo, fazendo uma caminhada. É sempre bom ter você na companhia. Galera, vocês sabem que eu só trago aqui gente que vai dar bom papo. E a minha sorte é que eu tenho amigos que têm o quê? Amigos ou amigas que têm o quê? Irmãs, irmãos, irmãos, que são talentosos e estão fazendo coisas muito legais por aí. Eu faço questão de trazer para trocar uma ideia, para a gente conversar um pouquinho. Vocês viram aí um dos últimos vídeos, minha amiga que mora na Ilha da Madeira, a Pauline, veio aqui e durante a entrevista a gente comentou sobre a irmã dela, a Daniele, que acabou de lançar o seu terceiro livro. Ela é psicóloga clínica, psicóloga hospitalar, tem um trabalho imenso ali, especialista em transtorno borderline, que a gente vai descobrir o que é. Quem sabe você tem, eu tenho, a gente não sabe. Ela falou que está trabalhando, não está trabalhando hoje. Portanto, não seremos diagnosticados no programa de hoje, combinado? Gente, estou com ela aqui nos estúdios, Daniele Marinzito. Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, eu estou bem. Agradeço o convite. Que bom, obrigado pela disponibilidade de vir para cá. Sei que a Pauline te obrigou, rolou uma coisa, rolou assim um complô para você vir. Mas quando ela me contou do seu trabalho e do livro, eu fiquei super interessada da gente bater esse papo. Você já está no terceiro livro e a gente sabe que ainda tem muito tabu ao se falar de saúde mental. A gente vive um momento ímpar também de diagnósticos na internet, né? Então, nossa, blogueira que eu sigo, blogueiro que eu sigo, todo mundo sabe tudo de tudo, que também é super perigoso, né? Esses diagnósticos rápidos. Antigamente era na revista, né? Descubra se você tem tal coisa. E aqui a gente reforça a importância de ter um profissional, tanto para a pessoa quanto para a família. Mas eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, né? Um pouquinho da sua história. Fez psicologia no Mackenzie. Qual foi o momento que você decidiu suas especializações? Que momento isso veio na tua vida? Claro, muito obrigada. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês, especialmente visando desestigmatizar, né? Um transtorno muito complexo, aproveitando que a gente está num mês onde a gente incentiva o cuidado da saúde mental, que a gente chama de Janeiro Branco. Janeiro Branco. Justamente para que as pessoas possam olhar para si. E o que a gente percebe é que, além da pessoa com o transtorno, os que convivem com ela também têm bastante sobrecarga emocional, financeira, mais um motivo porque os cuidados devem ser estendidos aos familiares, né, aos cuidadores principais. Então, iniciei, a princípio até a minha escolha profissional era pelo direito, né, a minha mãe é advogada, eu tenho uma tia paterna também advogada, porque eu sempre fui muito inquieta em relação às injustiças humanas, né, sempre fui uma defensora aí, das pessoas especialmente mais vulneráveis ou até com transtornos mentais. Na minha família eu tenho, né, pessoas com transtornos mentais, o meu irmão tem esquizofrenia, é um grande motivo para eu fazer psicologia posteriormente. Então, eu segui a psicologia justamente para pensar em acolher as pessoas em sofrimento e a fim de que elas não passassem pelo que, por exemplo, a nossa família passou sem apoio Sim. emocional depois da descoberta do diagnóstico, mas demorou muito para acertar a medicação, né? A respeito do meu irmão, na época, ele teve uma esquizofrenia infantil, então começou com sintomas psicóticos, né? Alucinações visuais, auditivas, entre os 9 e os 10 anos, né? E infelizmente as pessoas também não tinham preparo para abordar, então agiam com muita violência, né? Ele foi uma criança dos anos 90, 80? Os anos 80, né? Ele nasceu em 82. A idade do meu irmão. Porque também a questão dos diagnósticos também era um super tabu, né? Até o ato de ir até um psicólogo, um psiquiatra, não era. Eu lembro muito que eu escutava, não, mas ir no psicólogo é coisa de doido. Sim, Né? É um sim. estigma muito grande de você procurar
qualquer tipo de auxílio para a saúde mental, ainda que fosse. Eu tô falando disso numa casa que minha mãe era psicóloga, gente. E Olha só. ainda assim, a gente ouvia no entorno todas essas questões relacionadas à saúde mental, né? E para Uhum, homem ainda é um tabu homem buscar auxílio, né? com E criança certeza. também. Porque tem aquela coisa, é comportamento, é assim mesmo, né? Uhum. Vai deixando Ou então se passar. atribui a questões religiosas, né, Sim, espirituais. muito. Eu penso que a espiritualidade seja um apoio fundamental. A gente tem muitas pesquisas em que Uhum. diz que é uma fonte de suporte, né? Mas depende muito como se lida com a Mas não é religião. tratamento. Isso, Não é isso. Então, é tratamento. uma fonte de esperança, de Aham. ajuda, de suporte, mas cada coisa no seu lugar, né? Sim, Então, precisa perfeito. ter o especialista, um médico para tratar da parte biológica medicamentosa, precisa ter a família também como um entorno para ser Uhum, respaldada e orientada, e sempre o âmbito da espiritualidade para promover esperança, um propósito de vida, né? uhum. Nenhuma uma única coisa, nem outra, até porque o ser humano é muito complexo, né? Sim. Hoje se fala, inclusive, de uma constituição bio, psico, sócio e espiritual, né? Então, a ideia é que se contemple todas essas dimensões no ser humano para que ele possa ser tratado de uma maneira integral mesmo, Uhum, holística. E aí eu lembro, né, eu sou filha caçula, de testemunhar muita violência e a gente é extremamente desamparado. Antigamente não tinham as drogas avançadas. Drogas, uhum. quando eu falo, é medicação, né? Porque a letalidade tudo depende da dose, né? Sim. E então demorou-se para acertar e ele ficava extremamente dopado, quando não, ele era muito agressivo, né, e definitivamente não era porque ele queria, realmente tinha um desajuste aí Uhum, neuroquímico, neurobiológico, né, próprio da esquizofrenia, que é uma doença crônica, que ele saía de si e sob crise ele não se lembrava, né. Então por muitas vezes a gente foi desamparado, tinha muita violência em casa, né, então, isso com certeza fica na memória, mas mais do que isso, o quanto eu também ficava pensando que ele poderia sofrer na escola, na sociedade, né, porque sim. criança, adolescente não perdoa, né, é próprio da fase Sim. também. Se já é difícil no meio de pessoas que te amam, do teu lar, né, onde, por mais difícil que seja, você pode ser acolhido. Imagina na rua isso, nos contextos sociais, fora de casa, né? Isso, exatamente, né, então, eh, ele até deixou os estudos, porque já não conseguia acompanhar, obviamente ele ficava alterado, né, com as medicações até acertar, tinha as dificuldades cognitivas, né, que acaba Uhum. acontecendo, e aí ele até voltou a estudar no colégio público, mesmo assim tinha muito bullying, né, então isso tudo foi, mexendo comigo culminando, né, somando para que eu pudesse fazer a minha escolha profissional pela psicologia, né, justamente para ajudar as pessoas a não passarem pelo mesmo que a gente passou, né, no Uhum. sentido de que, o acolhimento, a extensão dos cuidados também às famílias, né, tratar a pessoa, né, com o transtorno, de uma forma integral mesmo, não só a respeito dos sintomas, não só a doença, porque a gente não trata a doença, né, a gente trata a A pessoa. pessoa. Isso é uma grande diferença. Então existem profissionais, profissionais. Às vezes, por mais titulado que seja o profissional, se você não tem uma identificação, se você não se sente acolhido com ele, Uhum. na sessão, na consulta, não vai dar liga, né. É, não adianta ser especialista no transtorno e não ser especialista e empático com pessoas, né? Perfeita. Porque o tratamento tem que ser integral e transversal também, né? Porque quando você trata a pessoa, tem uma rede ali, tem uma Isso. família envolvida, né? Quando você trata a doença, é só a causa, né? Os sintomas, as consequências, enfim, é só o físico. E tem que tratar muito além disso, né? É muito mais Uhum. delicado e depende também de muito. eh, não só estudo do profissional, mas de um lugar de empatia, que é um olhar para o mundo que esse profissional precisa ter para a vida dele também, né? Isso. Não dá para você desligar uma chavinha, agora eu sou empático, agora eu não sou, né? Isso, perfeito, né. Muitas pessoas, também, não diferenciam, né, o que que é simpatia, Uhum, empatia ou indiferenciação, né, porque, por exemplo, as pessoas com transtorno borderline, elas são muito sensíveis, extremamente justiceiras, mas ao contrário de ser empático, elas tendem a se misturar com o outro, né, a uhum. ponto de assumir até a identidade que não é delas, né, porque falta um senso de identidade, né, um eu, um self integrado, que a gente chama do ponto de vista psicodinâmico.
Então, quando elas namoram, ou tem uma amiga favorita, um amigo favorito, começa, às vezes, a vestir as mesmas roupas, adotar os mesmos hobbies, né? Aí, quando termina ou acontece alguma desavença, é comum que venha um imenso vazio e a pessoa já ter se perdido de si mesma, porque ficou tão grudada e colada na Que outra. não sabe mais quem é, né? É, Que não sabe e isso mais é quem é. muito frágil, né, e é muito difícil de compreender, porque ainda mais transtornos de personalidade, as Uhum. pessoas associam diretamente como falta de caráter, né, Uhum. como falta e isso é muito pesado, já ouvi, os pacientes também relatam, né, falta de surra, falta de educação, Sim. né, ser mimado, ser preguiçoso, ser vagabundo, então são todos estigmas que a gente procura desconstruir à medida que a gente faz psicoeducação, Uhum. promove, grupos de apoio, visando especialmente, o conhecimento, né, fidedigno, porque como você disse, a internet está muito disponível, você pode Sim. acessar qualquer canal, e muita gente fala que trata, né, ou fala com aparente propriedade, mas nunca sentou com o paciente e tratou, né, É. nunca ouviu também os familiares, ou então, nunca, juntou o tratamento, integrou o tratamento com a parte medicamentosa, né, que é assim que a gente pensa que é um tratamento completo. A maior parte dos transtornos, eles não vêm puro, muitas vezes eles têm outros transtornos psiquiátricos associados. No caso do borderline, 97% a gente tem pesquisas hoje que é um transtorno comórbido, ou seja, não vai ser só a base da personalidade adoecida, então vai vir ansiedade, vai vir depressão, vai vir muitas vezes, no caso dos meninos ou dos homens, uso de substância, transtorno Sim. alimentar no caso das mulheres, né. Então, normalmente as pessoas buscam tratamento mais por esses outros transtornos, né, psiquiátricos, do que propriamente pela Pelo que consegue personalidade. enxergar e pelo que afeta de fato no dia a dia, né. Porque Isso, teve uma época também que tudo ficou no tudo qualquer diagnóstico era depressão. isso. E aí não aprofundava aquilo, né, não Uhum. aprofundava aquela busca para saber, se de fato era só uma depressão ou se estava associada a alguma outra questão. Você falou do borderline que ele começa a se identificar com a pessoa com quem ele se relaciona, né. Uhum. Isso numa amizade, num relacionamento, mas também, de alguma forma, só para o telespectador, a gente Aham, tem, sei aham. lá, adolescente, é normal que as pessoas se unam em Claro. tribos, se identifiquem com pessoas, né. Sim, sim. É só pra galera tomar um cuidado também, para não ser: "Ai, tá andando todo mundo muito igual". Gente, o capitalismo faz isso, a moda faz isso, todo Exatamente. mundo vai usar a mesma roupa, então vamos Uhum. tomar cuidado aí com seus diagnósticos online, né, com aquelas opiniões, né. "Ai, gente, não sei, mas é minha opinião". E isso eu tenho visto que a sorte é que tem pessoas como você, que é da área clínica, mas também é da área de pesquisa, Isso. que tem as duas frentes, que eu acho super importante, não tão desassociadas, né? Elas estão muito interligadas, mas dá uma sensação que você consegue relacionar os estudos Isso. acadêmicos, que às vezes muito tempo demorou muito para sair da academia Aham. para a área clínica, né? Então essa relação também está mais dinâmica, porque você faz 3 pontas, né? Você faz a área de pesquisa, a área clínica, que culmina num divulgação científica, numa divulgação prática do trabalho, alcançando não só médicos profissionais ali também da área, mas também familiares, né? Isso. E isso é maravilhoso, porque você tá em todas as frentes, não só desmistificando, mas trazendo também um horizonte, né, na Uhum. sua literatura, Sim, né? é bem importante que a gente possa, compartilhar conhecimento, né, então as frentes são justamente assistência, ensino, pesquisa, né, que é Aham. justamente os pilares fundamentais da escola onde eu me formei, que foi o Hospital das Clínicas, né, em que a gente recebe com casos muito complexos, e a gente procura assimilar o conhecimento, né, Uhum. por meio de pesquisa e do ensino aos terapeutas, aos equipamentos de saúde. Então, muito importante, retomar, né, definitivamente para se ter um transtorno, tem que seguir um manual estatístico de doenças mentais, né, que é universal e precisa ser um especialista para diagnosticar. No caso do transtorno borderline, precisa de ter de 5 ou mais critérios, um total de 9, para o psiquiatra ou psicólogo fazer o diagnóstico, né. Uhum. Então, obviamente, se você for ler, cada categoria ou cada transtorno, você vai se identificar com muitos deles, né. Sim. Como Agora tem acontecido com o TDAH, né. Eu lembro exatamente. que uma época chamava DDA, que era distúrbio de déficit de atenção. Isso há
Mais de Mas 20 que anos, também é né? possível, pode ser TDA ou TDAH, pode Aham, ter só o transtorno de déficit de atenção ou pode ter atenção e sim. ou É que hiperatividade. essa é a nova, porque tem o que a gente vê bastante, e assim, eu acho importante a gente ressaltar sempre a importância da divulgação na internet. Tem muitas famílias que não têm acesso à saúde, né? Não têm acesso a hospitais ou a bons médicos, usa às vezes uma OBS, enfim, a gente tem várias relações sociais também que dificultam, às vezes, o acesso a um bom diagnóstico, né? Então, o TikTok, o Instagram, ele acaba sendo um lugar de busca e Uhum, pesquisa. uhum, E uhum. aí, olha, falou aqui, eu acho que eu tô com, eu sou TDAH. Aí depois uma outra blogueira fala, não, acho que agora eu tenho ansiedade ou depressão. Não, agora eu acho que eu tenho burnout. Então, Uhum. eu reforço isso porque esse discurso é esse discurso nas redes sociais, sem a participação de profissionais, sem o atendimento, ele é muito perigoso, Sim, né? sim. Ele é muito perigoso, porque a gente também tem a cultura do medicamento, Isso, né? Tem os isso. medicamentos que estão ali na moda, né? Ou a patologização da vida mesmo, das Exato, emoções, e exato. é isso, né? Às vezes não é depressão, não, gente. Só tá num contexto que você tá trabalhando no 6 por 1, que tá difícil, tá cansado, você precisa dormir e se alimentar com coisas boas, né? Isso, De comida, eu tô exatamente. falando, alimentos bons, sem ser super processados, né? Isso, Enfim, porque isso. tem vários contextos. Os contextos sociais também contam muito para acessar uma qualidade de vida de uma maneira geral, né? Exato, né. E aí a minha trajetória foi nessa direção, muito motivada pela minha história de vida, né, e depois, eu fui me identificando com casos mais difíceis, né. Uhum, Então desde o princípio eu sabia que eu queria trabalhar, num hospital, atendendo pacientes aí no limite, da vida, né. Então meu sonho era trabalhar em UTI, foi quando, depois da faculdade eu fiz o aprimoramento em psicologia hospitalar no Instituto Central do Hospital das Clínicas, né. uhum, Não consegui dentro do sorteio dos aprimorandos, né, ingressantes, entrar na UTI, mas fui para uma clínica coloproctológica de doenças do fígado, e lá aprendi muito. A gente fica 1 ano fazendo 30 horas, né, trabalhar no Hospital das Clínicas, a gente trabalha em qualquer outro lugar. A é uma gente começa com os referência. casos mais difíceis para atender outros casos, menos Porque é público complexos. o HC, É né? público, então, além de todas as questões, de gravidade, né, de enfermidade, a gente tem todas as vulnerabilidades, né, sociais, econômicas, então isso com certeza agrava os diagnósticos, né, o contexto Uhum, socioeconômico. E aí depois disso eu senti muita insuficiência de saber mais sobre os transtornos mentais que apareciam uhum. obviamente, no contexto de hospital geral, né. E aí foi quando eu fui para minha terceira, especialização na psicopatologia, no instituto psiquiátrico, né, na instituição psiquiátrica que fica dentro do complexo HC, e aí foi quando eu conheci, logo quando eu entrei, o ambulatório de transtornos de personalidade, né. Doutor Elê, doutora Fernanda Sass, que são os coordenadores, e eles estão nesse ambulatório desde 1996, eles estão à Nossa. frente. Então a gente trata há 30 anos só, essas pessoas com intenso sofrimento psíquico e familiares e os pacientes adultos, né. Uhum, Então a gente tem vários tipos de modalidades assistenciais, tanto em grupo, individual, e desde o princípio esse olhar para a família, porque a gente entende, além da sobrecarga, né, dos cuidadores que têm 3 vezes mais chances de desenvolver ansiedade, depressão e estresse do que cuidadores de outros transtornos mentais, ou pessoas com outros transtornos mentais, por exemplo, esquizofrenia, uhum. depressão, né, justamente pelas características do transtorno. Eh, Se a gente fizer uma combinação matemática daqueles critérios que eu disse para você, precisa de 5 ou mais para preencher e ser diagnosticado, a gente vai chegar a uma conta de 256 possibilidades de combinação aí dos Uhum, sintomas, ou seja, do transtorno se manifestar. Então os pacientes são muito diferentes um dos outros, né. O que chama muita atenção é a impulsividade, comportamentos autodestrutivos, né, esse senso, de identidade muito fragilizado, um uhum, medo intenso do abandono, relações interpessoais muito instáveis, né, conflituosas, especialmente familiares, mas muito afetivas, às vezes comportamentos compulsivos também entram, né, ameaças e tentativas de autoextermínio, às vezes mutilação, nem todos os pacientes se autolesionam, mas uhum. muito frequente, 47% dos casos, Uau, é né. bastante.
E também o nono critério, que aí são para os casos mais graves e são episódios psicóticos breves, então, sob muito estresse, eles podem romper com a realidade e ter crises dissociativas, né. E aí, se alguém ou um clínico pega nesse momento o paciente, facilmente ele recebe um diagnóstico Uhum. de esquizofrenia, mas na crise não se dá diagnóstico, né. Então, o diagnóstico deve ser feito de uma maneira longitudinal, né, ao Ao longo do longo do tempo. tempo. Então tem uma boa escuta, muita paciência, o clínico realmente deve escutar o pacientes familiares para, saber das suas características desde a infância, porque não é um transtorno que surge do nada, é muito comum da adolescência para a fase adulta, Uhum. mas em alguns casos a gente já Na observa infância. sinais desde cedo. Na infância. E essa história de ouvir a família, por aqui passam muitas mães atípicas, né? A gente tem muita conversa. E aí, não só das mães que passam aqui, mas há estudos e alguns relatos que muitas vezes as mães ficam sozinhas, né? O Sim. Brasil tem. O Brasil não, né, gente? O mundo tem essa estrutura onde a mulher é a cuidadora. Uhum. Muitas vezes é a mulher que sai do emprego ou a mulher que fica dedicada a cuidar daquela criança ou daquela pessoa que às vezes, muitas vezes precisa ser assistida, né? Então também tem essa questão ainda de uma estrutura familiar que se desorganiza ou tem que se organizar de outra maneira para poder cuidar daquela pessoa, né? Obviamente que é diferente de uma pessoa que tem um PCD com um problema de mobilidade, alguma questão física, Uhum, porque uhum. também tem situações que as pessoas sequer reconhecem que aquilo pode ser um Exato. transtorno. Ah, ele é violento porque o pai bebia, ele é isso porque você começa a relacionar com o ambiente que você vive, Uhum, uhum, né? Algumas atitudes. uhum. E fica difícil também não ouvir a família para o Sim. diagnóstico, né? Sim. E é uma oportunidade de a gente poder identificar, né, pessoas adoecidas, né, Uhum, com um longo tempo de omissões, né, de condutas, assim, que dizem de um sofrimento intenso, que vai aham, passando por gerações, né, e de repente a pessoa não teve informação, a uhum, pessoa também sofria muito preconceito, tem medo de pedir ajuda, ou então tem muita vergonha, acontece, né. Então, lembra que é uma interação complexa de pelo menos 3 fatores, né, para um transtorno psiquiátrico se manifestar. Então, biológico, psicológico e ambiental, né, nunca é uma coisa só. Então, quando você uhum. fala: "É porque ela tinha um pai alcoolista", não, não é. Ela obviamente tem impactos, avassaladores, né, a Sim, convivência, ainda mais na dinâmica familiar. Mas tem que ter uma interação. Por que que meu irmão ficou borderline e a minha outra irmã conseguiu prosperar, se formar em medicina? Porque cada indivíduo é único, cada um vai nascer num contexto diferente, num momento diferente daquele casal, daquela mãe solo, né. Vão ter vivências diferentes, vão ter, traumas, modos de enfrentamento da uhum, realidade muito singulares. Então, é incomparável. A gente fala que é muito mais justo a pessoa se comparar, no passado dela mesma, do que se comparar com outras pessoas, claro, tá. claro. Porque aí a gente tem um parâmetro mais honesto, né, senão sempre ela vai se achar menos e sempre vai se comparar com pessoas que não vestiram o mesmo sapato, não Sim, tiveram claro. a mesma trajetória, né, e aí fica muito difícil mesmo. Me diz uma coisa, vou fazer uma pergunta bem burra, vou fazer, mas vocês vêm comigo aqui que vocês vão entender por quê. Imagina, Vai não ter, tem tem um problema. sentido, tem um sentido. Mas, Dani, me fala uma coisa, a questão dos transtornos, né? Há uma identificação, que momento que é definido, não diagnóstico, mas que aquela sementinha, o espermatozoide fecundou o óvulo, aí tem lá o feto, e aí a criança nasce. Qual o momento desse processo? Existe isso? Tá vendo? Não consigo nem formular uma pergunta de tão boa que ela é. Mas tem algum momento é, que o transtorno acontece, ou depois que nasce, tem algum um fio que não foi colado? Falando Você biologicamente. tem um marcador biológico, né, a Isso, gente chama tá vendo, tecnicamente. gente? Tecnicamente chama marcador biológico. E eu tô aqui, ó, encapando o quê? Fio no feto. É isso. Mas deu super para Pra gente compreender onde entender. você queria chegar, né. Não, não existe, né, um momento único, é isso, a gente vai observando os sinais, então quando eu recebo os pais no meu grupo de apoio à família que eu faço desde 2022, justamente que deu origem a esse último livro, né, que a gente terminou de escrever em dezembro de 2025, eu fiz um lançamento agora, né, Agora. dia 17 de janeiro.
A gente já percebe uma criança que se desenvolve de uma forma um pouco mais atrás do que as outras, né, e quando que isso fica mais evidente? Na pré-escola, né, quando ela começa a se relacionar com as outras crianças. Cognitivamente, os nossos pacientes não têm déficits intelectuais. Se a gente for aplicar um exame, neuropsicológico, por exemplo, que é o exame mais fino, que só um psicólogo especializado em neuropsicologia pode aplicar, né, pode fazer. Uhum. Muitos dos nossos pacientes têm inteligência acima da média, que a gente vai chamar de QI, ou coeficiente de inteligência, que é acima do número de 70 e até inteligência superior. O Uhum. que é deficitário é a inteligência emocional, Tá. né? É o mundo emocional, que é justamente essa capacidade de pensar antes de agir, é poder nomear as próprias emoções, é entender o que se passa, né? É saber o que que gosta, aquilo que quer para a vida, qual que é o propósito, por que que eu estou no mundo, né? Muitas pessoas sofrem Não, desse calma, por que vazio. que eu tô no mundo? Calma. Dani, calma, não estamos preparados para essa conversa ainda, porque eu acho que Tá, aflige a todos nós, todos porque nós. estamos neste mundão, né, nesse pálido ponto azul flutuando aqui, mas que tem questões que vêm muito para todos, Sim, e é muito importante você né? dizer isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que só ela sente e pensa Sim, dessa forma, mas em algum momento da vida é importante que a gente a se questione. solidão, a gente questiona a nossa solidão, por que que a gente se sente sozinho, está no meio de muita gente, o porquê que não é a gente que tá lá onde, não sei onde você quer estar, mas, né, a gente fica questionando por que que a gente nasceu, qual que é a nossa missão na Terra, qual que é nosso propósito, e a gente tem hábito de associar muito o nosso propósito ao nosso fazer, nosso labor, né? E Isso. às vezes, gente, vou contar uma história pra vocês, nem sempre o que a gente vai fazer nesse planeta aqui tá associado ao nosso trabalho, tá? Fiquem Uhum. tranquilos, então se você não tá trabalhando a melhor coisa que você da tua vida, mas tá vivendo uma vida boa e tá fazendo tudo que você tá tudo bem, tá, gente? Uma coisa de cada vez. Que é Perfeito. importante que nós temos vários anseios e temos momentos de dúvida, de dor, de sofrimento, e isso Uhum. não necessariamente é um diagnóstico de transtorno, isso é a Definitivamente vida, não, é a né? É vida, a né? vida passando. O sofrimento faz parte da vida. Então, vamos É. lembrar, né, que para ser diagnosticado um transtorno, a gente precisa ter um sofrimento acima da média da Uhum, população, né? Então, são pessoas realmente, as pessoas com borderline, que sentem muito mais intensamente do que a média das pessoas no geral. Então, elas vão vivenciar as emoções de uma maneira muito mais intensa. E isso biológico, né? Tem a ver com estruturas cerebrais aumentadas ou diminuídas, né? uhum. Em que, vão demorar mais tempo para esfriar quando sentem raiva do que uma pessoa, que não tem esse comprometimento. "Ah, mas como assim? É estrutural? É cerebral? Então não tem o que fazer". Não, a gente sabe que é possível com terapia, a gente tem Aham. muitas pesquisas e tem pelo menos 5 terapias com evidência científica para tratar esse transtorno, e mesmo quem não é especialista na área, se atualizando, fazendo supervisão ou, né, procurando saber mais a respeito, é possível seguir uma terapia apostando nessa vinculação. A terapia que você diz, porque assim, o cérebro é um músculo, né? Uhum. Ele consome toda a energia do nosso corpo, gente. Mas a terapia, ela envolve o quê, Uhum. necessariamente? Tem medicação envolvida, nem sempre tem medicação envolvida, tem atividades para a gente fazer com o nosso cérebro, para a gente ir tentando. Porque a gente está aqui dizendo que não é uma coisa espiritual, emocional, abstrata. É uma Uhum. combinação química do nosso cérebro. São Uhum. as funções, é nosso cérebro trabalhando, né? Uhum. Como que funciona essas terapias? Por curiosidade aqui, só para a Claro, gente saber claro. como Então, funciona. só para não deixar de responder a pergunta do marcador biológico, né, quando que a Tá. gente percebe? É muito comum a gente perceber exatamente da adolescência para a vida adulta, porque são muitos, comportamentos da adolescência que são naturais, que são do ciclo vital, que é a intensidade emocional, que é o comportamento de risco, busca pela novidade, confronto com a autoridade, crise de identidade, tudo Uhum, isso é muito presente na adolescência. sim. Mas se você vê uma pessoa, né, que já tem uma personalidade se desenvolvendo de uma maneira disfuncional, vai ser muito mais gritante. Então, quando rompe um relacionamento, né, um namoro, a pessoa vai ficar triste, vai ficar na cama, não vai querer comer, mas é possível que aí ela tenha condutas de muito mais risco, começa a fazer
muito abuso de Aham. droga, né? Às vezes se machuca para Uhum. aliviar a dor ou outras motivações, às vezes tenta o suicídio, né? É justamente porque é um sofrimento muito insuportável. Nem sempre acidente de carro é só um acidente de carro, né, gente? Como você disse, se coloca em situações de risco, e aí, desde a adicção aí a drogas lícitas, ilícitas, a que compra na farmácia, a que compra no barzinho, né? Uhum. Aquelas que têm a passabilidade social, é o abuso geral, né? Isso, Pode então o levar. modo de enfrentamento, ele não é eficaz, né, é algo, mais primitivo mesmo, Uhum. né, e coloca a vida da pessoa em risco. Existe borderline manso? Manso no sentido de que é só o sofrimento, mas socialmente ele não tem ações ou violentas ou de afrontamento. Normalmente as pessoas associam pessoa com borderline, com alguém muito agressivo, né, que Sim. chama muita atenção, e que tende a se expressar, né, de uma maneira que não passa despercebido. Lembra daquelas combinações, né, é Uhum. possível que haja pessoas 256 combinações. combinações, portanto, mais Tô prestando introspectivas, atenção. que sofrem mais sozinha, Aham. que ao invés de agredir o outro, agridem a si mesmas. Essa também nos Uhum. preocupam, né, porque muitas vezes estão silenciadas ali, Uhum. planejando coisas ruins contra si e ninguém está olhando para ela, né. Então, não só, tem comportamentos externalizantes, mas também tem aquelas que sofrem mais, né, sozinhas. Não são pessoas muito expressivas, né. Ou Entendi. todas elas não são expressivas no seu sofrimento. Elas podem sofrer de forma calada mesmo, né, Uhum. mais quietas. Comumente o diagnóstico então vem ou naquela primeira infância, ali na infância, Não, na infância nunca a gente pode nunca. diagnosticar. Tá. Lembra que é um indivíduo em formação, o que a gente pode observar são sinais, que à medida que a gente observa sinais, por exemplo, quando a gente observa uma criança que tem muitas dificuldades de separar dos pais, então não quer ir para a escola nunca, fica gritando, tem muitas dores que somatiza, Uhum. né, psicossomáticas, não consegue ficar longe da mãe, acha que ela vai morrer se ela for Uhum. embora, né, se for para a escola. Então, algum sinal aí que chama atenção, que a gente precisa, investigar melhor e ver que prejuízos está causando, de onde vem isso? A gente chama isso de ansiedade de separação, Tá. né, então, não é incomum que, ouvindo os adultos, essa infância já tinha alguns sinais. A gente não faz diagnóstico na Tá, infância de transtornos importante. de personalidade, a partir dos 18 ou mais. Agora, já chegaram casos para nós lá no Hospital das Clínicas, no ambulatório de transtornos de personalidade integrado, de pessoas mais jovens ou mesmo nos nossos consultórios, né, que embora a gente trate adultos lá no hospital, nos nossos consultórios aparecem pessoas mais jovens, né, que se meteram a uma avaliação neuropsicológica, né, com medidas aí, padronizadas, Uhum. conforme a nossa cultura, e que a gente vai tratar e conduzir o caso tal como se fosse, né, Tá. até para alinhar o tratamento, né, tornar mais objetivo. Mais precisamente o diagnóstico ele fica, mais preciso após os 18 anos, né. Uhum. Eu perguntei da infância, há um dado em que muitas aqui em Jundiaí até tinha um levantamento bem interessante no site da prefeitura de acolhimento de pessoas, em situação de rua, e aí tem uma casa de passagem, abrigo, enfim, e a quantidade de pessoas que foram para a rua ou por algum transtorno mental, porque a gente tinha um estigma que, quem foi pra rua porque usa droga. Uhum. Necessariamente era esse a lei da rua, né? Hoje nós temos pessoas em situação de rua por mais diferentes motivos, né? Desde as condições financeiras, perderam suas casas, enfim. Mas aqui tinha uma pesquisa que mostrava que muita gente vinha já de transtornos da saúde mental, transtornos mentais, foram para a rua porque não conseguiam organizar a sua vida familiar, foram morar na rua e depois viraram pessoas adictas, né? Pessoa, usuário e tal, mas o transtorno mental era anterior. Talvez se aquela pessoa tivesse ajuda
antes, né, uhum. talvez não chegaria a situação de rua, né? Ou esse descolamento total familiar ou social mesmo, né? E eu penso nos jovens que passam pela Fundação Casa, por exemplo. Você sabe se tem algum processo que faz com jovens para saber se é uma questão social, se é uma questão ambiental, né? Ou se. Uhum. Tô perguntando uma coisa que não tem nada a ver com ela. Não, eu Mas penso perguntando que nos jovens, do assim, ponto de vista sabe? do transtorno de personalidade borderline que a gente tem, acho que até você citou isso, né, em relação aos meninos, aos homens, que eles, infelizmente por uma questão de machismo, né, uma questão Aham. social, eles buscam muito menos ajuda. Uhum. Então são, mais invalidados no seu sofrimento, né. O que a gente tem, até era uma conta que a gente questiona, né, que o transtorno de personalidade borderline é mais presente nas mulheres do que nos homens. A gente pensa que não, é uma conta inverídica, porque os homens não chegam para nós. Uhum. Tá? Só por Porque isso. não buscam ajuda, ou então, por eles terem condutas muito mais agressivas, ou eles estão presos, ou Uhum. estão no cemitério, né? Uhum. Ou mortos, ou estão em ambulatórios de adicção. Né? Porque a comorbidade em homens com transtorno por uso de substância é muito frequente no caso de transtorno de personalidade borderline. Tá. E aí, obviamente, precisa tratar primeiro o transtorno mais vigente. Se é o transtorno alimentar, se a pessoa não tiver comido, não conseguir pensar, não dá para fazer terapia com ela, Uhum. né, ela precisa Perfeito. estar em sã consciência, a mesma coisa, não dá para fazer terapia com uma pessoa em surto psicótico ou então sob efeitos de substância, né, não vai conseguir pensar, não vai conseguir processar o que a gente conversar. Tem uma ordem para priorizar ali os cuidados, Isso, né? precisa Tá. estar estabilizado os transtornos adjacentes, né, as Aham. comorbidades. Então, Entendi. é muito comum a gente ter transtornos de personalidade nos presídios, sim. Nossa, gente, olha, a gente precisava ter políticas públicas mais, com uma capilaridade maior, né, com um olhar maior para isso, investimento maior. A gente fala tanto, né, dos investimentos em educação, investimentos na área da segurança pública, Uhum, mas esse investimento especificamente na área da saúde mental, ele uhum, é super importante, até porque ele conversa com todas as outras áreas, né, exatamente. da nossa vida. Ele é transversal a tudo isso, né. E é muito triste porque, assim, não resta a gente sabe, né, que esses locais não restabelecem a pessoa, né. Sim, sim, Aliás, até pioram, né. pioram. Então, e isso é muito grave, porque a gente sabe que o transtorno de personalidade, dentre os transtornos de personalidade, o borderline é o que tem o prognóstico ou o futuro do tratamento Uhum. mais promissor. Né, porque realmente com a psicoterapia adequada, aí você me perguntou a Ah, respeito da da terapia, né, terapia. então tem abordagem comportamental, tem a psicodinâmica que advém da psicanálise, que aí todo mundo conhece de Freud, mas não é a ortodoxa, como Uhum. terapeuta passivo, do divã, né, que não fala nada, que só faz aham, pelo contrário. Esse paciente, ele precisa de uma interação, né, com o terapeuta, ele precisa de um terapeuta vivo, ativo, né, que faça perguntas, que o auxilie a pensar, Que o que provoque. o acolha, né, Acolha e porque lembra, ele provoque, tem a sim. inteligência preservada, Aham. então ele é capaz, de estabelecer associações, né, obviamente a gente tem gravidades no transtorno, tá. Mas não dá só para fazer interpretações ou esperar que o paciente fale, ele precisa que alguém interaja, até porque ele tem esse forte sentimento de vazio, esse medo do Uhum. julgamento, então se é um terapeuta muito expectante, não vai, vincular, pelo contrário, ele vai começar a se sentir julgado, vai começar a pensar, que ele está sendo desaprovado e vai haver muito mais sofrimento do que, Uhum. de fato, um momento de acolhimento, né. Então esse é um tipo de psicoterapia que é a psicodinâmica e tem uma técnica específica com a qual a gente trabalha, que chama psicoterapia focada na transferência. Nesse livro roxo, que é o primeiro que eu lancei em 2022, mais para profissionais, que assistem esse paciente, né, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, é um livro em formato de cartas. E aí, de novo, a gente volta para minha Que história. Eu me lembro legal. que na escola, quando eu via alguma amiga minha em Derrubei. sofrimento. Derrubei de novo os livros aqui, gente. É isso, É é um com teste. emoção, é com É com intensidade. emoção.
Então, quando eu vi alguma amiga em sofrimento, eu lembro de escrever cartas para elas, né, porque lembra, eu sempre tive esse senso de justiça, então muito Aham. sensível, assim, com o sofrimento alheio. E eu falei assim: "Ah, eu preciso escrever algo que faça sentido, que toque, né, as pessoas", então são 2 livros em formato de cartas, né. Primeiro aos profissionais, cuidadores, justamente, pra acolhê-los quando se sentem incapazes, impotentes, né, ou não preparados para acolher essa população. E depois eu fiz para a família, porque como, né, a gente sabe, se a gente não trata o contexto, e muito desses pacientes têm dificuldades de, se independerem, Uhum. né, mesmo adultos, é uma questão cultural, né, gente morando na casa dos pais com 40 anos, com 50 anos, mas eles têm esse medo muito maior de assumirem outros papéis além do papel de filho, né, ou deixarem de ser cuidados, porque isso implica e toca no sentimento de serem abandonados, né, e não Sim. conseguirem existir e se proverem. Então, a família também é um livro escrito em formato de cartas, É. justamente para promover esse acolhimento, né, numa linguagem acessível. É, uma linguagem acessível super importante, né, porque os livros, ainda mais esses livros que, né, que quando vêm de pesquisadores, de gente que está na lida, geralmente são mais técnicos. Embora esse aqui seja ao terapeuta de paciente de difícil acesso, de Uhum, terapeuta para terapeuta, que é em formato de carta aqui, né, uhum. são cartas, são mais curtas, né, então são histórias aqui. E aqui já peguei um aqui, ó. Eu estava fazendo um plantão, na enfermaria do Hospital X e o chefe da sem nomes, tá, gente? Sem nomes. No Hospital X e o chefe da enfermaria disse que não gosta de border, porque para ele todos são psicopatas. E o que você Uhum. falou? Nada, eu simplesmente considerei que não tinha conversa com ele e fui fazer meu trabalho. É isso. Tem esse estigma ainda que os borders são Olha só, na psicopata? própria área da saúde, o que a gente tem, essa foi eu escrevi nesse parágrafo uma conversa que eu tive com uma colega Uhum. psiquiatra, né, que ela disse a respeito dessa fala desse chefe da enfermaria, e eu perguntei: "O que que você disse?". Nada, eu não tinha conversa, né, com esse chefe. Para Uhum. ele, ele considera todos psicopatas. Definitivamente a pessoa com borderline, ela não é psicopata, tá, ela não é antissocial, se confunde, né, os Uhum. transtornos aí. A gente sabe que alguém com um transtorno de personalidade pode ter mais um transtorno de personalidade, Aham. tá. Mas de novo, é algo muito complexo feito, com um especialista para fazer o diagnóstico acertado. Então, na própria área da saúde mental, o transtorno de personalidade borderline é o que sofre mais estigma, entre os Tá. próprios profissionais. Daí a importância de a gente educar, né, a própria área da saúde Sim, mesmo. claro, claro. E aqui estes são quantas cartas são? Aí são 13, 13 na 13 ocasião, em cartas. referência aos meus 13 anos focados nessa clínica, e o da família já somam 15, né, então são 15 Uhum. cartas no da família. Sempre quis estar onde ninguém queria ficar. Me diz uma coisa, de casos, obviamente, mais uma vez, sem nomes e codinomes aqui, mas no geral, casos que você atendeu ou acompanhou, seja na clínica, no hospital, para a gente também tirar esse estigma, né? O border, ele pode ter uma vida plena, satisfatória, ter seu Uhum, trabalho, sua família, enfim, uhum. esse transtorno, se cuidado, se acompanhado, não impede que a pessoa tenha uma vida plena. Definitivamente não, né, lembrando que tem gravidades no Uhum, transtorno, então o que que é a gravidade, né, quanto mais comorbidades, né, quanto mais impulsivo, algumas combinações de sintomas que vão tornar a pessoa, com mais risco aí, de conviver, né, de repente, ter essas condutas, mais impulsivas mesmo e destrutivas. Então, é possível que ela possa trabalhar, é possível que ela possa ter curso superior, uhum, é possível que ela tenha um casamento, que ela possa ter filhos, né, definitivamente todo mundo nasce para ser feliz e tem a possibilidade de aham, sê-lo, né. Algumas pessoas até podem deixar, de usar a medicação e de repente só ficar com a psicoterapia. Agora, tem combinações, por exemplo, transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar.
Transtorno bipolar é um transtorno orgânico, é crônico, você nunca pode deixar de tomar a medicação do transtorno bipolar. Você consegue me dizer o que é esse transtorno? Porque você falou, a pessoa borderline tem lá as 256 combinações, Uhum, tem as comorbidades, né, que vem acompanhando, isso, e é diferente de sim. bipolaridade. Não é. Embora possa existir Possa da existir, mesma pessoa, possa somar ali coexistir, na equação, mas são isso. coisas Mas são diferentes. transtornos diferentes, né, o transtorno bipolar é um transtorno orgânico, né, é muito mais biológico, tem, muito mais histórico forte de parentes na família com transtorno bipolar, tem várias características que podem ser semelhantes ao borderline, mas, por exemplo, as oscilações de humor no borderline, elas são muito mais abruptas, muito mais rápidas, às vezes a gente conversando aqui, a pessoa consegue ou fica triste, feliz e chora, é muita intensidade emocional, Uhum. e flutua rapidamente, Isso no né, border. isso no border. No bipolar, isso é mais espaçado, né, tanto as fases depressivas, as Aham. maníacas, né, isso tem fases mais momentos mais marcados, né. O bipolar, ele também se soma a outras Ah, é comorbidades? possível também que seja somado. E dificilmente na psiquiatria vem, né, o Uma coisa diagnóstico só? puro, né. Nunca é um presente só. É, e é Várias difícil saber o que que coisas. vem primeiro, né. O Entendi. fato é aquilo que estiver trazendo mais disfuncionalidade, mais Aham. sofrimento, mais prejuízo, a gente trata com É, mais porque emergência. você falou, né, do border, que numa conversa passa por várias estações das Uhum, isso, emoções, né? isso. É, isso bem num lugar bem é, de quem não sabe o que tá falando, no caso eu, Imagina. parece muito uma característica mais do bipolar até, né? Porque leva para esse lugar de como se mudasse de Muito humor rapidamente. É uma muito fala do senso rapidamente. comum, né. É isso, uma fala do senso comum. Então parece muito mais uma característica de um bipolar aqui no senso comum do que de fato do border, né? Sim, as pessoas acabam usando, né, termos aí psiquiátricos ou médicos para se referirem a características que realmente confundem, né. Aham. Mas tem diferenças importantes, aí sim, né, tem um marcador biológico mais pontual para o transtorno bipolar, ao passo que para o Uhum. borderline a gente vê, quando tem algum conflito, especialmente relacional, a pessoa reage de um jeito que outra pessoa, né, reagiria com sofrimento, mas não, com tanta intensidade, com tantos Tá. prejuízos. Tá. E hoje nós temos aí uma pesquisa na área de saúde mental, dos transtornos, e a indústria farmacêutica está ali junto, né? Tem remédios que evoluíram também com o tempo. Você falou medica e fica dopado e tal. Hoje nós temos na medicina, na medicina não, né, mas na farmácia, remédios que não são aqueles mesmos nomes que a gente via nos Uhum. anos 80, nos anos 90. Como que avançou isso? Eu pergunto não pela indústria farmacêutica, mas por esse tratamento integral, né, da pessoa. A gente relaciona a família, relaciona as terapias, Uhum. e aí quando necessário a medicação também. Houve uma evolução nesse sentido? Porque uma questão também de medicação é isso. Vou ficar dopado o dia inteiro, vou perder controle. Você Sim. lê bula, você não pode dirigir o quê? Uma máquina, um trator, você não pode dirigir. Quando você lê a bula, qualquer remédio, vai tomar um Advil, você não pode dirigir trator depois de tomar o Advil. Isso. Tem as reações adversas. É, exatamente. Então lembra, né, cada organismo é um também, assim como cada pessoa é um universo. Realmente a gente tem, medicamentos, mais avançados, cada Aham. vez com menos efeitos colaterais. Acontece é que as pessoas, visam, né, obviamente o medicamento vai ser necessário, por exemplo, no caso do transtorno de personalidade borderline, tanto para as comorbidades, ansiedade, Uhum. depressão, compulsões, irritabilidade, crises, muito fortes potenciais impulsivas, né, a medicação entra para atenuar. Agora para, fortalecer, modos de enfrentar Uhum. dificuldades, né, modos de se relacionar, que a gente chama de mecanismos de defesa ou mecanismos de enfrentamento diante das adversidades, é a psicoterapia que vai Tá, promover, né. A tá. psicoterapia vai atuar especialmente, no amadurecimento emocional. Perfeito. Então a medicação ela vem para as comorbidades, para os relacionados ali, também pensando naquela ordem de prioridades, Isso, né? O que atrapalha mais, o que isso. fica mais em evidência.
E o borderline, por si, é psicoterapia. Isso. Agora, as duas situações existem. Tanto aquelas pessoas que querem um remédio, né, Uhum. como fórmula mágica, como se resolvessem todos os problemas e não Isso. querem deixar de tomar ou até diminuir a dose, é um grande problema. Quanto aquelas que não querem de jeito nenhum, porque pensam que vão deixar de sentir, não vão se reconhecer mais. Então, assim, lembrar que tem que ser algo supervisionado e sob assistência. Muitos pacientes, às vezes, renovam receita, pegam com amigo, pegam com familiar Sim. médico, definitivamente não é um tratamento adequado e supervisionado, e você nunca vai deixar de tomar, ou sempre você vai tomar numa emergência, que também não vai ser um tratamento adequado e contínuo, né. Então, precisa associar, quando necessário, a psicoterapia com a medicação. A medicação também vai entrar, às vezes, para pensamentos intrusivos, para Uhum. ideias suicidas, tem outros tratamentos, e tem outras práticas, você falou do SUS, né. Na UBS, por exemplo, tem muitas, práticas que a gente chama de integrativas, que vem muito da medicina chinesa, né. Então tem a acupuntura, tem outras, tem reiki, né, todas elas são complementares, não Uhum. substituem a psicoterapia, né, como psicólogo, tampouco a medicação, mas vão somar, assim, como atividade física, né, para lembra o ser humano de uma forma completa, para que Sim, é uma libere máquina ali. dopamina, que ele possa se sentir bem, que ele possa alcançar o bem-estar e contribua, né, para a agilidade na sua melhora aí no seu tratamento. Então é desde do que você se alimenta, se você está em movimento, a terapia, a psicoterapia também, e Uhum, aí a medicação. Eu perguntei da medicação também, porque como tem aquela predisposição, uma predisposição não, gente, é a palavra errada aqui, mas como pode se somar a uma adicção, né, a um abuso, por isso que eu perguntei da medicação também, uhum. né, se a pessoa tem um comportamento que leva a um abuso de alguma substância, esse acompanhamento da medicação, essa supervisão, ela é extremamente importante, né. Tá, então vamos lembrar que nem todas as pessoas vão ter essa tendência, tá, a desenvolver vícios. Então vai depender Da também, combinação. dos gatilhos aí Tá. genéticos, né, lembrando que pode ser mais presente em Uhum. meninos, mas não é que uma vez que ela começa a tomar medicação, ela é mais propensa a viciar ou tomar cada vez mais medicação, não, isso não existe, né. O que pode acontecer é no momento de muita angústia, Uhum. ainda mais se ela não é bem assistida, não é escutada, não é vista, né, nesse Uhum. sofrimento, às vezes, o que fica mais fácil ali são os medicamentos São que os ela tem em mãos. Por medicamentos. isso que quando a gente recebe um paciente que tem, então, todas as características desse transtorno, a gente já sabe que tem que evitar doses muito altas, né, Tá. de alguns medicamentos, porque no momento de mais desespero, eles podem fazer uso disso contra si mesmo, aquilo que é para o Uhum. bem, para o tratamento, eles Uhum. podem fazer uso abusivo a ponto de ser A letal dose que para si. salva e a dose letal, né. Isso, isso. Então isso sim. É. Mas não que é uma tendência para todos eles, abusarem de medicação, de Porque, de drogas. novo, é tratar a pessoa com as suas Isso, características, especificidades, enfim, com tudo, né. isso, Dani, você escreveu 3 livros. A gente está falando isso. aqui, De o 2. filho mais novo da Dani Marinzito, é Isso. A Família da Pessoa com Borderline, como cuidar de um familiar com transtorno de personalidade borderline. Uhum. Preciso acreditar que só o e com amor se transforma. Aqui, esse aqui é feito pro familiar do borderline, né? Isso aqui Isso. pra gente falar desses vínculos, dessa experiência dos vínculos mesmo, E né? também pode ser, como, eu faço essas cartas e a maior parte delas tem perguntas, né, e até linhas em algumas Uhum, outras páginas em branco para as pessoas refletirem e responderem, né, justamente para fazer uma reflexão e se autorresponsabilizarem. Muito frequentemente, os familiares tendem a culpabilizar, né, o paciente por todos os problemas, os conflitos, e as dificuldades familiares, né, e isso é uma questão. Porque a gente sabe que são dinâmicas familiares adoecidas também. São membros que podem estar adoecidos, uhum, né, e acabam elegendo uma pessoa da família que parece a mais frágil ali, para depositar todos os problemas. Então, a ideia também de escrever para a família é para que eles, os membros, se olhem e passam a identificar a parte deles no processo, uhum. porque eles também são espelhos, né, para que, esse paciente possa se engajar no tratamento, né, possa ter
ter escolhas melhores, afetivas, né? Não, eu abri aqui aleatoriamente numa página, já dando um pouquinho do spoiler, mas você vai comprar esse livro e você vai ler inteiro, caso você tenha interesse no assunto, ou você seja um familiar de um border. Mas é uma frase que serve para a vida: validar não é concordar, é acolher sem julgar. Ouça, sem tentar apagar a emoção do outro. É super importante isso, né? Você validar o sentimento do outro, não é você concordar com a pessoa, né? É o acolhimento. Que a gente vai usando as palavras até elas esvaziarem, né? Então, Sim. empatia, acolhimento, sororidade, a gente vai falando até perder o sentido. E a gente tem que lembrar disso, né? Que validar não é concordar. E aqui também, em outra página que eu abri aleatoriamente, ela coloca aqui algumas falas que podem invalidar a experiência emocional e podem agravar o sofrimento, né? Então, evite dizer, tem que ser mais positivo, pare de pensar nisso. Isso é frescura. Isso é frescura, eu acho que é o que a gente mais escuta. Além de você precisa de Deus na sua vida. Aceite Jesus que isso passa. Gente, mais uma vez, a gente começou o programa falando disso e agora, assim, já encaminhando para o final, repetir aqui que a religião, a fé, ela tem uma importância na vida da pessoa, mas o tratamento tem que ser com um profissional qualificado, alguém que possa orientar aquele paciente, né? Tratar de verdade aquele paciente, porque transtorno mental não é uma doença da alma, tá, gente? É uma doença do corpo que tá aqui, do físico, né? Então, esse aqui, a família da pessoa com borderline, aí teve esse que a gente falou, ao terapeuta, né, que é de terapeuta para terapeuta, também focado nesse acesso, né, de pacientes difíceis, focado na psicodinâmica, nessa abordagem, né, da psicoterapia, falando também do borderline, e o outro... O outro é um e-book, né, esse destinado a todo o público, a familiares, pacientes e profissionais, justamente vai ter que tocar na tela com alguma frequência significativa. É isso, gente, eu tô aqui, ó, vocês estão escutando barulho na orelha de vocês? Sou eu destruindo o cenário, porque hoje é com emoção. Deixa eu mostrar aqui, vamos mudar de câmera. Isso, que é conviver para bem viver com transtorno, conhecer, né, para bem viver com transtorno de personalidade borderline. A gente até risca, lembrando que a revisão de todos eles foi a minha irmã quem fez, né, que é revisora, redatora, publicitária, também trabalha como cuidadora atualmente, de pessoas idosas, e ela é uma pessoa que foi muito fundamental para que esses projetos se concretizassem, né? Então, esse é destinado para todo o público. Esse aqui, uma pessoa leiga vai ler, Sim. vai entender. Sim. Perfeito. Assim como os outros, né? viu? Porque a linguagem é muito acessível. Até um jornalista leu esse e falou assim que eu perguntei, mas você conseguiu? Porque são mais para a área da saúde. Não, alguns conceitos são mais científicos mesmo da área, mas é só dar um Google lá que a gente consegue compreender. Então, fiquei muito contente com essa devolutiva, né? Que realmente é para chegar, né, a todo o público. Uma leitura acessível. E você também está nas redes sociais, além de estar na clínica, nos hospitais, nas pesquisas, escrevendo, também está nas redes sociais. Pauline veio aqui e falou também que auxilia aí esses conteúdos. E é super importante, gente. Eu sou uma pessoa muito chata para rede social, porque eu, por mim, não teria, mas a gente tem que ter, né? Porque não adianta mais, eu sou dentista, tem que ter rede social. Sou psicólogo, tem que ter rede social, né? É um lugar onde a gente tem se comunicado com o mundo. E a Dani tem as redes sociais, que posta também sobre os livros, sobre o trabalho. Conteúdo educativo mesmo, né? Justamente para desestigmatizar e trazer informação fidedigna para as pessoas. Seu @, para todo mundo saber. Como que compra o livro, como te acham? Tá, está nas plataformas digitais, né? Aqui, não sei se pode falar, pode? Pode, tudo que você quiser, claro. Os outros dois na Amazon também estão no Mercado Livre. E o meu Instagram é @danielizito.psicóloga. Então, vocês podem me escrever por lá, que eu respondo. E fico muito feliz de poder contribuir. Chama para palestra, para evento, para consulta, aqui, ó, chama para comprar livro. É isso, gente. Eu acho super importante que profissionais
É um problema meu seríssimo. Que profissionais qualificados estejam na internet para desmistificar, para trazer informação, para educar, porque às vezes não é a tua família, mas é a família do teu vizinho, e você tá ali tratando mal, tá com preconceito, tá falando bobagem, né? Então, eu acho que nós, como sociedades, além da gente precisar melhorar, estamos precisando bastante, que só a pandemia aí não deu conta, que todo mundo ia sair melhor, tudo isso é um pouco pior, né? Mas eu acho que a gente, como sociedade, é nosso papel nos informar. Ah, mas isso não é comigo. Mas informação nunca é demais, você não vive sozinho nesse mundo, né? Então é importante que a gente também tenha esse repertório na vida para a gente não ser preconceituoso, para a gente não piorar a situação de uma pessoa, às vezes uma pessoa que a gente nem conhece, para a gente acolher famílias também, né? O acolher não é levar para dentro da sua casa, arrumar cama, servir café. Pode ser também se você quiser, mas acolher é você ser empático ali, você ser um ouvido, um colo para uma pessoa, um familiar, né? Que já tem tantas demandas e tantas coisas para viver, né? Tantas experiências ali quando você tem uma pessoa border na família. E é isso, não façam testes de revista, nem testes de internet, nem de TikTok, proibido. Você que esse programa tá proibido de fazer esses testes de internet para se autodiagnosticar e também ir no médico só para pegar receita. Tá proibido, você tá aqui, você tá proibido, porque agora eu que mando, que é assim que funciona. Tô falando isso na frente dela, que não tá trabalhando hoje, então ela não pode me diagnosticar, então estamos todos tranquilos hoje nessa entrevista. Dani, obrigada. Obrigada. Prazer todo meu. Pauline, família. Gente, a família tá aqui hoje. Temos plateia aqui hoje. Agora eles vão ver uma exposição de dinossauros. Então aqui, ó, já cansou do programa. Agora vai ver dinossauro. É assim que funciona, gente. Obrigada. Galera, obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar todos os links da Dani aqui no quadrinho do YouTube, do Spotify. Links para você comprar o vídeo também, acessar redes sociais, contratá-la para palestras, para eventos, né? Entrevista só eu, tá? Prioridades. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Pronto. Nem doeu. Francamente, com Tainan Franco.